No interior do Brasil, sob as águas aparentemente tranquilas de um grande lago, está escondida uma cidade inteira. Casas, escolas, praças, ruas, tudo desapareceu. Oficialmente, foi mais uma obra do progresso, a construção de uma usina hidrelétrica. Mas o que ninguém esperava é que décadas depois, mergulhadores encontrariam algo no fundo daquela cidade submersa que simplesmente não deveria estar lá. Um objeto enterrado sob o altar de uma igreja inundada, sem registros, sem explicação, e com ligações diretas com um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. E o que foi descoberto lá embaixo, até hoje, permanece sem resposta. Fica comigo até o final, porque a verdade por trás disso pode ser mais obscura do que qualquer documento revelaria. Essa cidade se chamava Petrolândia, e ficava no sertão de Pernambuco, às margens do rio São Francisco. Fundada no século XIX, cresceu com o tempo, virou polo comercial da região, e tinha tudo que uma cidade típica do interior brasileiro costuma ter. Mas em 1986, o governo federal aprovou a construção da usina hidrelétrica de Taparica, e com isso, veio a sentença: Petrolândia precisaria ser evacuada e inundada. A justificativa era simples: gerar energia. Mas a forma como tudo aconteceu deixou dúvidas. Famílias foram retiradas com pressa, os prazos eram curtos, a nova cidade prometida parecia improvisada. E enquanto os moradores eram pressionados a sair, outros tipos de movimentação aconteciam na surdina. Na calada da noite, caminhões sem identificação eram vistos estacionados em frente à igreja matriz. Pessoas relataram que homens uniformizados, mas sem qualquer emblema oficial, entravam no templo carregando caixas. Ninguém sabia ao certo o que faziam lá dentro, mas ficavam por horas. O padre da cidade, que há mais de 30 anos celebrava as missas naquela igreja, desapareceu 3 dias depois. Disseram que foi transferido, mas nunca apareceu em outra paróquia. No mesmo período, a Câmara Municipal teve parte dos arquivos recolhidos, e misteriosamente, diversos documentos históricos da cidade sumiram. Era como se, pouco a pouco, estivessem apagando a história de Petrolândia antes da água chegar. A inundação veio em 1989. A represa foi concluída, a cidade foi afundada, e apenas as torres da igreja matriz ainda podem ser vistas de tempos em tempos, quando o nível do lago baixa. O governo seguiu em frente, construiu a nova Petrolândia ao lado, e a antiga virou ruína submersa. Mas o que ninguém nunca explicou direito foram os relatos de coveiros da cidade. Segundo eles, nem todos os corpos do cemitério foram retirados a tempo. Houve pressa, houve descaso. Alguns caixões, inclusive, teriam sido deixados para trás. Um dos trabalhadores, que pediu anonimato, disse ter visto corpos boiando quando a água subiu. Mas nada disso foi relatado oficialmente. Décadas depois, em 2022, um grupo de mergulhadores profissionais decidiu explorar as ruínas da antiga cidade. A ideia era produzir um documentário visual da igreja submersa. Com câmeras especiais e equipamentos modernos, entraram pelas janelas da construção, hoje parcialmente desabada. Logo perceberam algo fora do comum. Perto do altar principal, havia uma parte do chão que parecia ter cedido. Ao limpar os entulhos, revelaram uma escada de pedra que descia. Nenhum dos mapas antigos da igreja citava qualquer construção subterrânea. Eles desceram. A escada levava a uma sala pequena, de pedra, completamente escura, e ali, encostada no canto, parcialmente enterrada no lodo, havia uma caixa metálica. Essa caixa era diferente de tudo que já tinham visto. Não tinha símbolo religioso, não tinha alça, não tinha identificação. Era feita de um material escuro, extremamente resistente, e mesmo após tanto tempo submersa, não apresentava sinais de corrosão. Mas o mais estranho foi a temperatura. Segundo os mergulhadores, ela estava fria, anormalmente fria, apesar da água morna do local. Tentaram abrir ali mesmo, sem sucesso. Resolveram filmar e documentar tudo. Subiram, publicaram trechos do achado nas redes sociais, e o vídeo viralizou. Mas 2 dias depois, o conteúdo foi removido de todas as plataformas, com a alegação genérica de violação de diretrizes locais. O grupo buscou esclarecimentos junto à prefeitura, que respondeu oficialmente não reconhecer nenhuma estrutura subterrânea sob a igreja, e que não incentivava explorações não autorizadas. Pediram então as plantas antigas da construção, mas foram informados de que os documentos haviam sido perdidos num incêndio interno em 1992. O mesmo tipo de resposta foi dado quando buscaram arquivos históricos com a diocese local. Nenhum detalhe da fundação da igreja, nenhum registro do porão. Tudo havia desaparecido. Até que um dos mergulhadores, inconformado, levou o vídeo a um historiador da região,
especialista em simbologia militar. Foi ele quem notou o detalhe que mudou tudo. Entalhado de forma sutil na lateral da caixa havia um símbolo, um triângulo dentro de um círculo. Esse símbolo, segundo registros militares, foi usado por uma divisão especial de inteligência do Exército Brasileiro nos anos 60, durante o regime militar. Essa divisão foi oficialmente desativada nos anos 70, e muitos dos seus arquivos foram classificados como sigilosos por 100 anos. Eles lidavam com o armazenamento de informações estratégicas, e também com contenção de objetos considerados sensíveis para a segurança nacional. Se aquela caixa realmente era de propriedade dessa unidade, o que ela estaria fazendo enterrada sob o altar de uma igreja, em uma cidade que logo depois seria inundada? Desde então, o grupo de mergulhadores não deu mais entrevistas. 2 deles deletaram seus perfis online, e o terceiro nunca mais postou nada publicamente. O historiador também recusou qualquer novo contato, e apenas disse por mensagem que é melhor deixar isso quieto. Nenhuma autoridade comentou o assunto. A caixa segue lá. O local foi interditado para novas explorações com a desculpa de risco de colapso da estrutura. Mas a verdade é que todos os elementos indicam que algo foi deliberadamente enterrado naquela cidade, escondido sob um templo, selado numa sala subterrânea que ninguém sabia que existia. E quando a água chegou, cobriu não apenas pedra e cimento, mas memórias, segredos e possivelmente algo que o Brasil nunca deveria descobrir. Petrolândia não foi apenas inundada. Ela foi silenciosamente eliminada. Uma cidade real, com um povo real, foi soterrada por um lago que até hoje ninguém consegue olhar sem estranheza. E agora que você conhece tudo isso, a pergunta permanece: o que havia dentro daquela caixa? Qual é o segredo que ela esconde? Se você chegou até aqui, comente o que você acha que tem na caixa, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho.